Bem, iniciando aqui a nossa fala, falar de tributação implica remontar uma linha da sociedade e entender por que os cidadãos vivem em comunidade. Naturalmente, aqui eu só vou fazer uma introdução para que a gente tenha um ponto de partida, né? E é entender que viver em sociedade é o resultado de interesses diversos, né, das mais variadas formas, né? É entender que a vida coletiva é o produto dos conflitos de interesses e interações de sonhos, né, que as pessoas necessitam realizar, né? O Estado ele se baseia nessa relação e, para tanto, todos os cidadãos devem necessariamente entender que primeiro ele existe, coexiste e convive. Esta convivência, para ser equilibrada, deve ser mantida a partir de uma força que governa a sociedade. Essa força nós chamaremos de Estado, né? É a própria sociedade que reconhece e dá legitimidade ao Estado e a ele entrega os mecanismos necessários para que ele possa cumprir as suas funções, né? Entre esses mecanismos que a sociedade entregou ao Estado foi a tributação. Então, o próprio poder de tributar do Estado está alicerçado nessa premissa de que a sociedade reconhece a existência do Estado, nele a sua necessidade, haja vista que o homem isolado não consegue sobreviver sem a cooperação do seu semelhante, porém, vivendo em comunidade, muitas vezes essa cooperação resulta em diversos conflitos. E cabe ao Estado eliminar esse conflito. E o tributo, onde é que entra nessa história, né? É importante a gente ter em mente que, em matéria de impostos, é função de um bom pastor tosar suas ovelhas, mas não tirar-lhe o couro. Quem disse isso foi o imperador romano Tibério, né? E o que nós vemos hoje é exatamente o processo inverso. O Estado está tirando o couro do cidadão e muitas vezes o cidadão não vê como, não enxerga, né, a devolução dessa quantia na proporção que lhe é retirada, né? O Estado e tributo certamente é uma criação humana, né? O primeiro justamente para dar equilíbrio à sociedade, propiciar que os meios necessários para que essa coletividade se mantenha, perdão, se mantenha coexistindo, né, de uma forma harmônica, né? E o segundo, o tributo, que são justamente o mecanismo que permite que o Estado implemente as premissas que a própria sociedade deseja e que nós encontramos lá na nossa Constituição Federal, né? Então a nossa Constituição tem lá um pacto, um acordo social, tá bom? O tributo certamente ele representa um salto na escala evolutiva da humanidade, né? Sem sombra de dúvida, ela nos supre uma deficiência natural, né? Se nós comparássemos com alguma outra espécie de sociedades, por exemplo, com uma colmeia, claro que é um exemplo esdrúxulo aqui, mas se nós abrirmos uma colmeia e passarmos a observar, nós verificamos que alguns indivíduos se especializam em determinadas tarefas específicas, né? Essa forma de tarefas específicas, entre elas inclusive a própria proteção da colmeia em detrimento da vida daquele indivíduo, é uma forma de retribuição àquele coletivo, né? Aquela colmeia, aqueles indivíduos que compõem aquela colmeia, instintivamente partem em defesa do meio em que vive. A sociedade humana, por outro lado, não dispõe desse meio natural. Ela precisa de um mecanismo artificial que, no caso, que a própria sociedade criou foi o tributo. Hoje nós temos a consciência que ninguém mais precisa trabalhar em função do governante, né? Trabalhar para o governante. Nós só temos a convicção de que, periodicamente, uma parte do nosso patrimônio, uma parte da nossa renda, uma parte da nossa riqueza é destacada e levada para um grande depósito em favor da coletividade. E cabendo aos nossos governantes devolver isso sob a forma de serviços públicos. E a tributação certamente é um aspecto da solidariedade social de que todos para com todos, né? Então nós contribuímos para que mantenha essa estrutura de sociedade que nós idealizamos e a ela submetemos.